Olá, eu sou Luiz Rezende, professor e escritor. Bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sempre ouço dos meus alunos dicas de filme, série, documentários, para descansar, para relaxar ou para agregar conhecimento. E o mundo perfeito é quando você consegue juntar o momento necessário para desligar, para lazer, alguma coisa que possa te agregar, né? Seja para estudo direto, ou para ter uma bolha cultural maior, para ter argumento eventualmente numa redação, ou mesmo alguma lição de vida para você, né? Então, sim, eu sou daqueles que acreditam que os teóricos, a filosofia, as ciências sociais, elas ajudam muito a compreender o desenvolvimento humano, mas também acho que muita coisa importante reside na superfície, né? Em filmes, séries, música, vídeo meu fundo aqui, né? As referências que eu tenho. Então, eu vou indicar para você 5 filmes, na verdade 3 filmes e 2 documentários, que bem legais, que não são documentários técnicos, nem filmes técnicos, que eu acho que vão te agregar alguma coisa nos estudos. Seja do ponto de vista da tua motivação e do teu foco, da tua inteligência emocional tão necessárias hoje em dia, seja para conhecimento direto. Então, ficam as sugestões. Nenhum filme é muito recente, todos facilmente dá para você encontrar nas várias plataformas de streaming que existem. 2 particularmente, com certeza estão, porque são produções de Netflix. Os outros, muito provavelmente, estão disponíveis. Então vamos lá, dicas rápidas, pontuais, né? Sobre esses filmes que eu gostei, assisti muito e sempre agregam uma coisa. A primeira dica é um filme sobre uma história de esporte. E eu gosto muito das histórias de esporte. Mas gosto muito. Tanto é que existem 2 canais que eu acompanho sempre. Um é o canal Bandeja, o outro é o canal Peleja, que contam histórias sobre o futebol, o Peleja, e sobre o basquete, o Bandeja, por trás do esporte. E essas histórias são geniais. Esse filme é um filme com o Kevin Costner, né, o nosso eterno guarda-costas, e Draft Day, título em português é o Dia da Escolha. E o draft é o momento em que os times de esporte, basquete, futebol americano nesse caso, beisebol, escolhem os novatos, os jogadores universitários para os seus times, né? E aí o Kevin Costner, ele é o gerente de um time. Cabe a ele fazer a escolha do jogador e a franquia, que ele é diretor, manager, vai fazer a escolha número 1. Então ele pode escolher todos os jovens universitários para escolher quem vai jogar. E esse filme é bem legal, bacana, bem interessante, bem divertido, né? Conta esse lance do draft, das negociações e tal. Mas é um filme maravilhoso para estratégia. Eu não vou dar spoiler, apesar do filme não ser muito novo. Eu não vou dar spoiler caso você não tenha assistido sobre o início e o final do filme. Mas qual é a grande lição desse filme? Quando você tem um objetivo, e ele tinha um claro objetivo no draft, algumas coisas podem mudar no caminho, algumas coisas podem sair fora daquilo que você planejou. E eu percebo que muita gente tem uma intolerância à mudança de plano, uma intolerância e uma pouca resistência a no meio do caminho o plano mudar um pouco. E nesse caso o plano dele muda muito, mas no final dá certo aquilo que ele previa. Então essa é a dica, né? Na caminhada, as coisas geralmente não são estáticas, né? Qualquer objetivo que você tenha, seja um cargo público, seja um emprego, seja, sei lá, ser empreendedor, os caminhos eles vão criando rotas diferentes. E você aceitar isso e compreender isso vai facilmente te levar ao sucesso. Não ache que o plano será rígido e não terá mudanças. O plano tem mudança e a nossa capacidade de adaptação determina o nosso sucesso. O próximo filme é um filme que eu resisti. Esse filme aqui, ó, eu resisti muito para assistir esse filme. Eu não me seduzia a propaganda do filme, não me seduzia o cartaz, mas quando eu assisti eu fiquei. Que é um filme com Andrew Garfield, que é Até o Último Homem em português. Puta, esse filme eu quebrei a cara. Eu não queria assistir, achava que não era interessante. E quando eu assisti, um baita filme. É uma história real, no final do filme mostra, né, o soldado. E qual é a grande lição desse filme, sem me alongar muito, porque é uma sugestão?
Muitas vezes você tem que se esforçar por você, mas também por outros. E nesse caso ele se esforçou muito por outros, né? E às vezes eu sei que você estuda para concurso por você, pelo teu filho, pela tua filha, pela tua família, para ajudar seus pais. Tem um ex-monitor meu que estudou muito e o principal objetivo dele era dar uma condição melhor de vida aos pais que sofreram muito a vida toda. Isso é correto, né? Você luta pelo seu, mas lutar pelo seu também significa ajudar o outro, né? E ajudar o outro, ter empatia, é extremamente importante, né? Hoje nós, por conta de redes sociais, por conta de todas várias disfunções da sociedade, as pessoas têm uma tendência muito grande de serem individualistas e narcisistas, né? E a empatia e dedicar-se ao outro também é muito nobre, inclusive nos estudos, essa sugestão desse filme. Puta filme, filme muito legal, vale muito a pena. Repito, eu quebrei a cara com esse filme. O próximo filme é um filme, uma referência muito importante para mim, por vários motivos. Mas é o filme que conta a história do John Nash, né? E é do Russell Crowe, né? É um filme que a estrela é o o Gladiador. Ele era um jovenzito nessa época, ele ganhou o Oscar, né? Por conta desse filme, eu acho. Acho que sim, ou concorreu. E conta a história do John Nash, né? Do físico, que criou uma teoria brilhante, ele tinha problemas mentais. E aí, na verdade, nesse caso não tem spoiler, porque a história do John Nash é pública, né? Ele. Filme genial, maravilhoso. Na biografia dele, né, no livro, ele revela-se homossexual. E o filme ele só peca nisso, né? Depois o diretor até justificou que tinha uma cena que mostrava o homossexualismo dele, mas foi uma cena muito sutil e não sugestiva. E se é um filme biográfico, eu deveria falar disso, né? Enfim, o John Nash ele desenvolveu ele era psicótico, ele desenvolveu uma teoria brilhante, a teoria das probabilidades, né? E ele só foi reconhecido no final da sua história profissional quando ele ganha um prêmio Nobel, já com uma idade avançada. Ele não foi reconhecido como deveria na época, virou um professor meio que de favor, depois ele virou professor titular, quando a teoria dele já era conhecida e ele convivia com a psicopatia dele. Mas no final da vida ele foi reconhecido. Então eu acho que, de novo, é bacana, quem não assistiu ainda não sabe o que está perdendo. Tem uma coisa interessante, nesse filme tem o Visão, o ator que faz o Visão nos filmes da Marvel. E esse filme, ele dá um claro recado, né? Que o seu esforço hoje pode demorar para dar resultado, né? Quem estuda para concurso, por exemplo, que é a área que eu trabalho como professor, às vezes demora para dar resultado, mas você tem que plantar. E no caso dele, ele desenvolveu uma teoria jovem na universidade, e no final da vida profissional dele, ele teve o reconhecimento com resistências. E a teoria dele era brilhante. Então, muitas vezes o seu esforço pode não dar resultado imediato, mas um dia dará. Esses são os três filmes, né? E aí eu quero indicar 2 documentários. Eu, assim como você, tinha muita resistência ao documentário. Mas os documentários passaram a ser muito dinâmicos, passaram a ser muito boas diversões. E o próximo documentário, deixa eu trocar aqui porque eu edito em tempo real, porque eu não tenho tempo para ficar editando. Então deixa eu só arrumar aqui, quem sabe faz ao vivo. O próximo, né, eu vou editando e vou fazendo. O cúmulo da adaptação por não ter tempo. É um documentário que eu tenho um vídeo aqui no meu canal. Então, o Dilema das Redes, eu tenho um vídeo inteiro, que depois eu detalho, assista aqui. Mas o Dilema das Redes é claro, né? Ele fala sobre algo que tem me preocupado muito, que eu tenho refletido muito, que eu tenho lido muito, que é essa dependência extrema que nós temos de redes sociais, dependência extrema que nós temos de tecnologia, e de como as redes sociais nos viciam, né? Vão alimentando a endorfina, literalmente como uma droga, como um entorpecente, para você nunca sair da tela do celular. E o QI, não vai dar tempo de aprofundar, vou até pensar em fazer um vídeo sobre isso, mas o QI é um vídeo meio incômodo, né? Porque é um vício que nós temos. O QI da humanidade, pela primeira vez, diminuiu, segundo a Unesco. E muito por esse vício de rede social. E esse documentário é um documentário meio romantizado, né? Então, ao mesmo tempo que ele é um documentário, que quem dá entrevista são os criadores do Instagram, do Twitter, do WhatsApp,
ao mesmo tempo ele tem ali uma historinha romantizada com atores. Então ele fala dos algoritmos e como os algoritmos vão nos alimentando daquilo que a gente quer, e que se a gente tentar resistir, o algoritmo joga mais coisas que nos viciam, e como, do ponto de vista do hábito e do ponto de vista do conteúdo, nós estamos literalmente numa armadilha. Vale muito a pena para reflexão. E o último filme, né, para não ficar muito longo o vídeo, é um documentário que eu também sempre indico, ganhou o Oscar, acho que de melhor documentário em 2020. E assim como o anterior, assim como o Dilema das Redes, ele tá na Netflix porque é da Netflix, indústria americana. Olha, esse documentário ele é bem legal. E é o seguinte, né? Tem uma indústria automobilística nos Estados Unidos de vidros automotivos para para-brisa. E essa indústria vende para várias fábricas, né? E essa indústria tá mal das pernas e é vendida para uma empresa chinesa. E real, né? Tá lá, existe essa empresa. Então esse documentário ele é com os caras lá que trabalham na fábrica. Então conta a vida das pessoas da fábrica, conta como diminuiu o salário com o pessoal da China chegando, e ao mesmo tempo eles precisavam do emprego, porque a cidade depende da indústria. Conta como que a China lida de forma muito pouco, por outro lado, muito pouco paciente com o movimento sindical. Eu fui sindicalista, isso me chamou a atenção. Mas o impressionante é a diferença de hábito de trabalho e disciplina dos americanos e dos chineses, né? Então tem uma hora que um grupo de americanos vai para a China conhecer como essa fábrica funciona na China, porque eles precisam aumentar a produtividade para a fábrica continuar existindo. E aí existe uma palavra chamada disciplina, método e processo. E é impressionante. Quando os americanos veem o método, o processo, a disciplina chinesa, eles começam a entender porque eles produzem menos. E a gente sabe que nos estudos, até para comprar pão, para fazer qualquer coisa na vida, você precisa de disciplina, método e processo. Ficam essas 5 dicas, essas 5 sugestões de documentários, né, e filmes, para um momento de lazer você também agregar, seja na sua inteligência emocional, seja nos estudos. Muito obrigado se você ficou aqui até o fim. Humildemente, eu sugiro que você se inscreva no canal, porque eu vou tentar ter uma periodicidade maior nos vídeos. Abraços, força e honra.